paz a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a teologia do Antigo Testamento, parte 2. E nessa parte, eu gostaria de chamar a atenção a vocês sobre alguns aspectos que é fundamental. Eu estou enviando também para cada um de vocês um PDF sobre os PowerPoint, para você depois dar uma leitura, acompanhar. E é importante nós frisarmos para vocês o seguinte: seria a Torá apenas leis? Muitas pessoas dizem que a palavra Torá significa lei. Isso não é verdade. A palavra Torá significa ensino. E agora eu vou explanar rapidamente para que vocês tenham uma visão mais objetiva sobre esse tema. Quando Deus chamou Moisés, Deus tinha um projeto, um plano: resgatar Israel. Israel está há 400 anos no deserto. Israel já tinha perdido todos os laços com os patriarcas. Agora eles eram escravos egípcios. E os escravos egípcios, eles não tinham mais a liberdade de ir e vir. Trabalhavam forçados até a morte. Mas a pior escravidão era a escravidão mental. Eles esqueceram do seu Deus. Eles esqueceram dos patriarcas, e agora Moisés teria que restaurar aquele povo, a lembrança que eles eram um sacerdócio real e uma nação santa. E é isso que nós vamos tentar mostrar a vocês, né? Por isso que as pessoas dizem: a lei de Moisés. Não, a lei não é de Moisés. Moisés foi apenas o escriba, foi apenas o meio que Deus utilizou para ensinar aquelas pessoas, tirar e livrá-los da escravidão. Nós precisamos tentar entender o objetivo de cada livro. Muito bem. O Êxodo contou a saída. Levítico vai explicar sobre como os sacerdotes deveriam proceder. A religião egípcia ela era muito semelhante em alguns aspectos com a religião israelita no que tange ao sacrifício. Porém, as diferenças eram justamente aí. Os sacrifícios dos egípcios tinham o objetivo de aplacar a vingança dos deuses, a ira dos deuses, e também equacionar o cosmos. Já o sacrifício de Israel apontavam para o Messias que viria resgatar a humanidade. Eram sacrifícios de gratidão por tudo que Deus havia operado na vida deles. O livro de Números, em hebraico Bemidbar ou Bamidbar, significa números, recenseamento. E esse livro vai fazer um recenseamento sobre o povo. Eles precisavam saber exatamente quantas pessoas tinham em cada tribo. Tudo isso era fundamental para se organizar uma nação. E nós vamos ver no decorrer da história que no futuro o próprio sogro de Jetro fala a Moisés que ele deveria selecionar 70 homens para ajudar na administração e na governança daquele povo. Então nós vemos que dentro de Números, ali nós vamos ver o recenseamento, quantos idosos tinha, quantas mulheres, quantos jovens, quantos estavam aptos à guerra. Por quê? De um montoado de escravos, eles estavam fazendo uma nação. De uma nação, eles precisavam se organizar. Eles eram ainda pagãos. E agora eles teriam que ser ensinados a servir o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus único. E não havia nada mais difícil de que seguir um Deus que eles não viam. No Egito havia imagens, estátuas. E agora eles tinham que servir a um Deus que eles não enxergavam. E isso foi muito difícil para eles. As leis sobre a pureza. Lá na escravidão, eles trabalhavam de sol a sol. Tinham pouca condição de higiene. As doenças se proliferavam. E quando eles foram para o deserto, piorou. Porque lá no deserto havia pouca água. Então Deus vai estabelecer leis de higiene, de pureza, para que doenças não ceifassem a vida daquele povo. Então foi esse o propósito.
Muitas pessoas criticam a lei de Moisés. Não, ela tinha o objetivo de salvar aquelas vidas, né? De proporcionar um ambiente agradável, um ambiente habitável, mesmo no deserto. Outro detalhe, quando Deus inspirou Bezalel a construir os utensílios do templo, o Espírito Santo fez com que ele se capacitasse. E agora Deus estava capacitando tanto Moisés, Arão, para conseguir estabelecer uma nação, um sacerdócio real. Os sacrifícios. Como vemos, já falamos agora mesmo, os sacrifícios tinham esse aspecto. Os gentios, que eram os egípcios, eles se sacrificavam para aplacar a ira dos deuses, para normalizar o cosmos. Já o povo de Israel não. O sacrifício era para apontar para aquele que iria resgatar o mundo e um sacrifício de gratidão. Os egípcios também praticavam sacrifícios humanos, a qual Deus abominava. E por isso que Deus orienta e Deus ensina a Moisés a educar aquele povo para fugir daquelas situações que eram terríveis, terríveis, terríveis. Vemos aqui também, calando os ateus, né? Os ateus têm tentado falar que nunca houve um êxodo, que nunca teve um povo que saiu do Egito, que tudo isso é balela. Só que a boa ciência hoje tem provado que saiu um povo do Egito. A arqueologia tem mostrado tudo isso. Então está calando os ateus. Com a graça do Deus Todo-Poderoso, a verdade tem vindo à tona. Por exemplo, uma grande pergunta. A igreja está obrigada a seguir as regras que está em Números? Ali apenas orientações. Não há necessidade, não existem regras específicas para o povo no livro de Números. E quais seriam os sacrifícios que desde a época de Moisés apontava para Jesus? Vamos ver. O cordeiro pascal, que era sacrificado no dia 14 de Abib, às 3 horas da tarde, e o seu sangue deveria ser passado no umbral, foi o primeiro sacrifício apontando para Jesus. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira coisa. Outro que nós vemos, o próprio Paulo nos fala o seguinte, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6 a 14, o Cordeiro de Deus é apresentado como centro da adoração celestial. Então nós temos o primeiro exemplo do sacrifício que era feito ali no Êxodo, na saída do Egito, que era o Cordeiro Pascal. O Yom Kippur, o dia do perdão. No dia do perdão era feito vários sacrifícios. O primeiro sacrifício era uma novilha vermelha, perfeita, sem nenhum pelo. E essa novilha, o que aconteceu com ela? Ela era queimada, a sua cinza era jogada nas águas. E o sumo sacerdote se banhava ali para se purificar, para poder entrar na presença do Deus Todo-Poderoso no Santíssimo. Depois nós tínhamos dois bodes, um chamado expiação e outro chamado Azazel. Era lançado sorte, o bode da expiação era sacrificado, o sumo sacerdote pegava o sangue, adentrava o Santíssimo, jogava o sangue à direita da arca, como propiciação e pedido de perdão. O bode Azazel era colocado a sua mão sobre a sua cabeça e ele era levado para fora do arraial, tirando simbolicamente o pecado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a justiça. Então, a purificação, que era pela novilha vermelha, o pedido de perdão, que era pelo bode que era sacrificado, está tipificado nesse sacerdócio. Esses dois bodes, eles eram exatamente iguais, idênticos. E nós vamos ver que no julgamento de Yeshua aconteceu uma coisa muito parecida. Comparando os bodes com Jesus e Barrabás. Uma curiosidade super interessante, que infelizmente os tradutores camuflaram, é que Barrabás também chamava Jesus. O nome dele era Jesus, filho de Abba, ou seja, Jesus, filho do Pai. E Yeshua, Jesus, era Jesus, filho de Davi, ou Jesus, o Messias. Os dois eram iguais, porém um foi escolhido para ser sacrificado e trazer o resgate à humanidade. E Barrabás foi solto e foi para o deserto, simbolicamente levando o pecado fora de Jerusalém. Então nós vemos que tudo aquilo que foi dito ali por Moisés, 1500 anos depois aconteceu no próprio Messias. Então essa é a importância de nós conhecermos o que chamamos de Antigo Testamento, que são as escrituras hebraicas. Essas curiosidades nós encontramos em Mateus 27:16. Agora nós vemos também que, além do Cordeiro Pascal, nós tínhamos a festa dos pães ázimos. A festa dos pães ázimos, ela era realizada pouco depois do sacrifício do Cordeiro Pascal, quando eles deveriam, a partir daquele momento que entrasse o pôr do sol, comer pães sem fermento, comer ervas amargas, e durante uma semana eles não poderiam comer nada fermentado. Nós já explicamos sobre isso, não vamos nos prender aqui. Na apostila vocês vão ver os detalhes. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7 a 8, expurgai o velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Paulo reivindica e determina para o povo, quando eles estavam celebrando a festa de Ázimos, que aquele simbolismo era para tirar o pecado da vida. Então, todas as vezes que eles praticavam isso, eles se lembravam e colocavam em prática. E o propósito da festa de pães ázimos era justamente essa. Algumas igrejas, e também alguns messiânicos, ainda mantêm esse costume, essa tradição, de na Semana dos Pães Sem Fermento, tirar o fermento de casa para ensinar também os filhos, né, que nós temos que tirar o pecado da nossa vida. Nós já repetimos aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, né, que é o expurgar, é tirar o fermento. O velho e o novo. Nós já explicamos também que essa colocação foi equivocada, por isso que há uma tremenda confusão, porém um complementa o outro. Né? As escrituras hebraicas complementam as escrituras gregas e vice-versa. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, plenamente preparado para toda boa obra. Nota, quando Paulo escreveu isso para Timóteo, que toda escritura inspirada, só existia as escrituras hebraicas. Não existia ainda o Novo Testamento. Conclusão do número levítico. Nós não vemos aqui muita necessidade de ficarmos nos prendendo muito, porém era um livro de recenseamento, era um livro que trazia o que para nós? Uma concepção do que era necessário para uma organização de uma nação. Então o propósito foi esse. Levítico orientar a questão sacerdotal. Êxodo, a saída do Egito. Números, organizar com números, com recenseamento, colocar as tribos em seu devido lugar. E Gênesis, contando a criação e os patriarcas. Eu espero que, através
desse áudio, vídeo que nós estamos passando a você, acompanhando a apostila, você possa chegar a uma conclusão mais adequada sobre o que seja a Torá. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nós vamos ter um prazer enorme de poder explicar as dificuldades. Que o Deus bendito visite todos vocês, é o meu desejo. Muito obrigado.